Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Meu nome é Pastor Alexandre, se você me ouve pela primeira vez, e eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que compartilhe este áudio, se porventura te abençoar. Compartilhe com pelo menos umas 3 pessoas, no grupo de família. E vamos à nossa meditação. Eu queria falar hoje com vocês sobre segurança em Deus. E para isso eu quero tomar como base o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Muito bem, meus queridos. Nós vivemos dias de incerteza. E hoje pela manhã, eu conversando com minha esposa, e a gente estava falando alguns projetos que ela tem e tal. Eu falei assim: mas falta dinheiro, tá apertado para isso aqui, tá numa situação difícil. E ela disse assim para mim: Alexandre, sempre o país, o Brasil, teve situações difíceis. E eu parei essa manhã, eu estava aqui pensando justamente sobre isso. Eu falei assim: poxa, eu nasci em 1971. Eu era muito garoto quando nós tivemos aquele chamado milagre econômico, ali com Ernesto Geisel, Costa Silva. Sem querer entrar em ideologia de como é que fala, se é a ditadura, não, estou falando normal, um curso da história no Brasil, quem foi presidente, eleito ou não. E aí, eu me lembro bem, quando garoto, do Brasil com Figueiredo, mas era uma inflação já e tal. Aí depois piorou quando veio José Sarney. E Sarney, então, teve aquela hiperinflação, os fiscais de Sarney. Quem é mais antiguinho aí, lembra, né? E foi lá que eu comecei a trabalhar com 14 anos, em 1985. E o dinheiro não dava para nada. Depois de trabalhar na Casa São Jorge, em 1986, era um salário mínimo que ganhava, meus irmãos, era muito ruim. Quem não viveu, espero que vocês nunca vivam essa questão de inflação ou hiperinflação, que é muito pior. Aí depois viemos o nosso primeiro presidente eleito de forma direta, que foi o Fernando Collor de Mello. E aí, perdão, quem é mais antigo vai lembrar. O Collor foi lá, quando ele assumiu com a Zelda, pegou o dinheiro da poupança do pessoal, que estava investido, aquela coisa toda. Teve gente que se suicidou na época. Empresas quebrando. Aí o Collor saiu por impeachment, veio Itamar Franco, tivemos o refrigério. Foi um bom presidente, Itamar Franco. E depois, aí teve o Plano Real, né? Era o Itamar Franco ainda. Aí tivemos o Fernando Henrique Cardoso, que assim, foi um governo de pires na mão. Não tinha dinheiro para nada, horrível, muito ruim. E depois aí saiu o Fernando Henrique Cardoso, né, com 2 mandatos, e tivemos o presidente Lula nos seus 2 primeiros mandatos. E aí teve os bons, né, das commodities, porque a China cresceu muito, então entrou muito dinheiro no Brasil. E foi uma época boa, muito boa, não vou dizer que não, foi sim. Tinha muito dinheiro por causa das commodities, minério, petróleo, ferro, tudo era vendido, né? A China crescendo muito. E muita gente comprou carro, comprou casa e tal, porque a economia girou. Depois o Lula saiu, veio a Dilma, primeiro governo, ali ainda se equilibrando. Aí foi quando as commodities caíram. E depois veio o segundo governo da Dilma, foi aquela recessão terrível, 8% de recessão, 7% de recessão, a pior crise da história da República Brasileira em termos de economia. E depois, aí veio o impeachment, né, da Dilma, aí entrou o Temer. Temer, ele tem umas ideias boas, ele deu uma ajustada na economia, inclusive o teto de gasto foi posto do Temer, que é algo excelente. O governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Depois do Temer veio o Bolsonaro, e teve aquela questão da Covid, aquilo tudo, a pandemia, o país todo amarrado, o país do mundo inteiro todo amarrado. E agora voltou novamente o presidente Lula. Uns gostam, outros não, respeito a posição de cada um, né? Eu também não vou falar qual é a minha posição, mas a verdade é que estamos vivendo uma crise. Mas essa crise não é de hoje, essa crise já é há muito tempo. Tudo caro, imposto aumentando todo dia você liga, aumentou imposto, aumentou taxa. Outro dia até contei uma situação que aconteceu comigo no meu emprego de renda, mas tudo bem. E o que eu quero falar com vocês hoje, pessoal, recapitulando, para a gente poder refletir, porque essa mensagem que eu faço todo dia aqui é uma mensagem de reflexão. Uma reflexão da nossa vida diária, nossa vida com Deus, um despertamento. E essa daqui que é a minha intenção. Então eu recapitulei essa questão, porque eu estava falando com minha esposa hoje de crise, né? O pessoal está sem dinheiro, está na crise. E ela me falou: olha, crise sempre houve. Aí eu fiquei pensando, recapitulei desde o tempo que eu nasci, né, até hoje. E nisso, pensando bem, hoje eu recebi até uma mensagem de um pastor amigo meu, pastor Celso Brasil. Um beijo no coração dele aí, amo demais o pastor Celso Brasil. E ele mandou uma mensagem que ele manda todo dia, aí ele botou Isaías 41:10. Falei assim: poxa, tem tudo a ver com o que eu estava hoje falando com minha esposa de manhã.
E diz, né, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Bem, meus amigos, Deus, Ele está nos dizendo para que nós não devamos temer as circunstâncias ruins. E por quê, pastor? Porque Ele está conosco. Ele diz ainda para que a gente não se assombre, porque Ele é o nosso Deus. Então, a gente não deve temer essa crise que o país está atravessando, a gente não deve se assombrar com isso tudo que está acontecendo. Sabe, as liberdades civis cada dia diminuindo, o direito de você falar, de você expressar, cada dia diminuindo, cerceando o evangelho, cerceando a pregação livre contra o pecado, contra aquilo que Deus abomina. Eu sempre digo, meus amados, que eu não tenho nada contra as pessoas. Inclusive, eu até digo o seguinte, que as pessoas têm o livre-arbítrio, têm o direito de fazer o que elas quiserem com as suas vidas, é problema delas. Ah, pastor, eu quero usar droga. É problema seu, a vida é sua. Só que eu, como pastor, eu tenho que pregar e dizer para você que droga, ela acaba com a sua vida. A droga acaba com a sua saúde mental. A droga, ela destrói a sua família. A droga é algo maléfico para a sua vida. E assim, tantas e tantas outras coisas que destroem a nossa vida, destrói a nossa comunhão com Deus, destrói a nossa família. Então, estão cerceando a cada dia o direito de fala, o direito de posicionamento. Não, eu tenho que ser politicamente correto. Não, meu querido, você tem que pregar a palavra. Você tem que falar de Jesus. É o que eu faço aqui todos os dias. E a palavra de Deus nos diz hoje, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Meu querido, pode se levantar um exército, pode for a crise que for dentro de um país, pode acontecer o que for, nós não devemos temer e nem nos assombrar. Ainda que o homem mate esse nosso corpo terreno, material, a nossa alma, a tua alma, a minha alma, ele não pode tocar. Ele pode matar o corpo, ele pode te matar e jogar você numa vala comum, como diz, né? Uma vala comunitária, 10, 15 corpos, essas atrocidades que esses regimes ditos aí pelo mundo já fizeram. Mas eles não podem tocar a tua alma, não podem tocar naquilo que Deus tem guardado para ele, a sua alma. Então, meu amado, hoje essa palavra de reflexão sobre crise, sobre momentos ruins que atravessamos na vida. O diabo todo dia ele se levanta para dizer para você, você não vai conseguir. Hoje você vai fracassar. Hoje vai dar tudo errado na tua vida. Mas hoje, pela manhã, Deus diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu, Senhor, te ajudo. Eu, o Senhor, te sustento. E mais, com a destra da minha justiça, ou seja, pela mão. Deus te toma pela mão e te sustenta. Deixa eu orar para você, Pai querido, Pai amado. Abençoa assim essa irmã, essa irmã, Senhor. Ó Deus, que todo dia, Senhor, tem essa luta diária, Pai. Uma luta, Senhor, pelo próprio sustento. Uma luta, Senhor, pela sua subsistência, Senhor, por tantas contas para pagar. Tantos desafios, ó Pai. E quem sabe, ó Deus, no dia de hoje, ó Pai, essa pessoa recebeu uma carta de cobrança. E ela botou a mão na cabeça, Senhor, não sabe o que fazer. Ó Pai, abençoa, Pai. Dê livramento. Deus que Pai, abençoamos, ó Pai, cada família, Senhor, que nos ouve neste momento. Com a bênção, Deus, da prosperidade, com a bênção, Deus querido. Senhor Deus, ó Pai, da bonança, Senhor. Dê, Senhor Deus querido, livramento, Pai, para esta família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Já passei 2 minutos. Beijão no coração. A paz do Senhor.